Sejam todos bem-vindos a mais um 459. Cadê o pelotão do 459 que já colocou pressão no sol? Segundou, gente. Acabei de chegar da academia. Primeiro eu quero saber quem aqui já treinou, não tem como, porque são 4h59 da manhã aí no Brasil. Então acho que é quase impossível alguém já ter treinado. Mas quem ainda vai treinar hoje, escreve aqui para mim quem já vai, né? Quem já está programado. Eu não acredito que ninguém, não é possível que alguém do 459 é sedentário. Eu tenho certeza que aqui, nesse 459, nesse pelotão, só tem reinante, só tem gente que treina, não existe sedentário aqui dentro, glória a Deus. Então, gente, vocês fazem favor de treinar. O Wellington já está correndo. Ué, mas tá de noite aí, tá amanhecendo o dia, glória a Deus. Eu acabei de chegar da academia, já corri meus 5 km hoje. Hoje eu não corri, não. Para falar a verdade, eu subi aquela bicicleta. Aquela bicicleta não, aquela escada. Estou fazendo muito aquela escada. Mas sabe por quê? Porque a gente tem que treinar esse corpo. Essa máquina tem que estar funcionando, gente. De que adianta a gente adquirir sabedoria? De que adianta você ficar aqui escutando muita coisa boa, cuidar do seu espiritual, cuidar do emocional e não cuidar do físico? Então, eu quero aqui aproveitar que eu acabei de chegar da academia, estou endorfinada, e eu quero trazer isso para vocês, essa consciência. Cuida do corpo de vocês, cuida da saúde de vocês, bebe água, bebe muita água, alimenta de coisas saudáveis. Ao invés de você se alimentar do supermercado de homens, se alimenta do supermercado de Deus. Pensa sempre assim, isso aqui é de Deus ou é dos homens? Esse alimento aqui veio do céu ou foi o homem que criou? Foi o homem que desenvolveu? E aí você vai começar a cortar um monte de coisa da sua vida, porque nós precisamos de saúde. Saúde é um valor inegociável. Escreve isso daí, saúde é um valor inegociável. Não negocie a sua saúde, porque de nada adianta você ter dinheiro. E olha que eu fui gerente de banco, gente. Eu trabalhei com clientes que tinham milhões aplicados, mas não tinham saúde. De que adianta você ter milhões entrevado numa cama? De que adianta todo o dinheiro do mundo se você não tem saúde, energia, ânimo para poder usufruir desse dinheiro? E muitas vezes, dinheiro nenhum no mundo vai pagar a sua saúde. Então, saúde é um valor inegociável. Não negocie a sua saúde. Coloque ela como prioridade na sua vida. Ana, mas a minha agenda está cheia, eu tenho que ir para o meu trabalho, eu tenho reunião. Se vira, mas coloque aí na sua agenda um tempinho para você cuidar do seu corpo. Para ir para uma academia, para correr no seu bairro, enfim, cuide do seu corpo. Eu não sei por que eu estou dizendo isso, né, mas o Senhor sabe, e eu quero aqui já abençoar a semana de vocês, né, eu já quero profetizar que essa semana que se inicia agora seja a melhor semana da sua vida. Eu quero consagrar esses próximos dias ao Senhor, que essa semana seja guiada por Deus, que você acesse uma sabedoria sobrenatural, que Deus nos livre de toda ansiedade, que Deus nos livre de toda pressa, de toda distração, de toda procrastinação e que Ele nos dê foco nessa semana. Muito foco, muito equilíbrio, muita clareza para a gente poder viver o melhor que Ele preparou. O melhor. Eu abençoo a semana de vocês, que seja uma semana de respostas atendidas, que seja uma semana de portas abertas, de clarificação, que seja um tempo onde a gente pratique também a gratidão, que nós possamos abençoar tudo aquilo, todo passo, toda decisão que a gente possa dar, que a gente ore antes, né, e fala, Deus, abençoa os meus passos, que seja uma semana de colheita, de favor, uma semana de avanços extraordinários. É isso que eu desejo para vocês. Toda segunda-feira eu faço essa oração, e quando eu estou no 459, eu não posso deixar de fazer com vocês, porque aquilo que você faz nas primeiras horas da sua semana vão dizer tudo que você vai viver. Então, quando a gente começa a semana já abençoando, já consagrando, já entregando, né, as nossas decisões ao Senhor, e na palavra de Deus diz, consagre os seus planos ao Senhor e eles darão certo. Imagina, se a gente consagra tudo aquilo que você for fazer, entrega na mão de Deus e eles darão certo. Então, a gente começa a semana dessa melhor maneira possível. Bora tocar o terror na terra. Ana, é para mim essas palavras, pois já comprei a roupa de academia e ainda não comecei desde janeiro. Não, eu não posso nem ler uma coisa dessa. De verdade, gente, eu não posso nem ler. Em nome de Jesus. Então, isso aí foi para você. Se levanta e vai treinar.
Você já pagou. Tem gente que só paga academia e não aparece lá, né? Você é sócio da academia. Para de ser sócio da academia e vai treinar. Para de entregar dinheiro. Quantas pessoas, gente, fazem isso? Eu vou falar que eu já fiz também. Eu já fechei pacote anual e eu não fui nem um mês. Então, assim, não caça confusão, não. Tá? Seu corpo é muito valioso. A sua máquina tem que estar funcionando. Porque na hora que a conta chegar, gente, de verdade, na hora que a conta chega, não tem como voltar. Eu vejo pessoas assim, só pessoas que já passaram por problemas de saúde, sabem o tanto que é poderoso cuidar do nosso corpo. Então, o que eu posso falar para vocês? Beba água. Beba água, cuida da vida de vocês, cuida do corpo de vocês. E hoje, o nosso 459, nós vamos falar sobre criatividade. Mas eu amo esse tema. Eu amo, sabe por quê? Porque Deus é criativo. Deus é o dono da criatividade. Ele criou os céus e a terra. Olha tudo que Deus criou. Olha para a criação. De verdade. A criação revela a glória do Criador. Gente, tem como você não ser criativo? É a pergunta que eu te faço hoje. Tem como você não acessar essa criatividade se você é a imagem e semelhança de Deus e Deus criou tudo que há de mais belo, de mais lindo? Deus criou você. Tem como a gente explicar o ser humano, gente? Olha o mistério da vida, da maternidade. Olha o mistério, olha quando a gente olha, quem começa a pesquisar mesmo o ser humano, a ciência, né, o DNA, os nossos órgãos, o nascimento, vê o quanto Deus é perfeito, o quanto Deus é criativo. E você é filho dele, você é filha dele. A grandeza de Deus está no seu DNA. Então, hoje nós vamos tirar todo o bloqueio de criatividade de muitas pessoas. Existe um princípio da criatividade que ele é muito poderoso e que ele há em cada um de nós. Nós somos criativos por natureza. E muitas pessoas são bloqueadas na criatividade. Muitas pessoas não conseguem ser criativos. Se você vê, eu conheço pessoas que já me falaram, Ana, eu não consigo imaginar. Quando vai fazer o boot, a pessoa não consegue, não tem criatividade nem para imaginar algo. Por quê, Ana? Porque foi bloqueada na infância. Eu vou explicar para vocês hoje sobre o bloqueio de criatividade. O quanto pessoas estão deixando de explodir na vida, de ter resultado, porque ainda se sentem bloqueadas. Eu quero fazer essa pergunta para você. Quantas vezes você desejou ser mais criativo? Quantas ideias morreram dentro de você por medo, por você achar que elas não eram boas o suficiente, por você não conseguir colocá-las em prática? Quantas pessoas aqui não conseguem imaginar, usar a sua imaginação para poder criar coisas novas? Quantas vezes você viu alguém criar algo maravilhoso e você pensou, por que eu não consigo fazer isso? Será que eu não nasci criativo? Será que isso não é para mim? Quantas vezes você olhou para as pessoas criando algo maravilhoso? Pessoas criando startups, tendo ideias maravilhosas, e você se sente travado, e você se sente bloqueado, e parece que a sua mente está ali cauterizada. Talvez você tenha se calado por conta de uma crítica que você ouviu na sua infância. Talvez alguém zombou de você. Talvez você sofreu bullying. Talvez você fez algum desenho maravilhoso quando você era criança e as pessoas riram. Ou você teve uma ideia e as pessoas zombaram dessa ideia. Ou te compararam com alguém que parecia melhor do que você. Aquele coleguinha é melhor. A ideia dele é mais criativa do que a sua. E tudo isso que aconteceu lá na sua infância, que parecia pequeno, pode ter virado um bloqueio na sua fase adulta. Uma trava que te fez duvidar de quem você é e de tudo que você poderia ter criado até aqui. Quantas pessoas já poderiam ter criado coisas maravilhosas, empresas maravilhosas, startups, ideias, e ainda estão com esse bloqueio de criatividade. E ainda estão travados. A verdade é que você nasceu criativo. A verdade é que você carrega a essência do Criador dentro de você. E a Bíblia diz que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus.
o criador de tudo, o autor da beleza, da forma, da imaginação. E se Deus é criativo, então, se eu te falar algo aqui hoje, nessa manhã de segunda, você também é. Se Deus é criativo, você também é. Posso falar uma coisa? Deus tentou apagar, o mundo tentou apagar o que Deus colocou em você. A comparação, o perfeccionismo, o medo de errar, as vozes que diziam, isso aqui tá feio, isso aqui ninguém vai querer ver, você não sabe fazer isso não vai dar certo. E aos poucos você foi parando de testar, parando de imaginar. Você foi vivendo dentro de uma caixinha. Só que hoje eu quero fazer um convite para vocês. E se você resgatasse a sua criatividade? E se hoje for o dia de romper com o medo de errar, com a vergonha de começar algo pequeno? E se você parasse de se comparar, que a grama do outro é melhor, que a ideia do outro é melhor, e simplesmente voltasse a criar? Criar com liberdade, com leveza, com identidade, com autoralidade. Parar de copiar aquilo que é do outro. E eu tenho certeza que você consegue ser autoral. E fazer coisas que é para você. E não para impressionar outras pessoas, mas para expressar quem você é em Deus. Porque hoje, talvez você não precise aprender a ser criativo. Talvez você só precise lembrar que você sempre foi. Que você sempre foi criativo. Quem aqui quer resgatar a sua criatividade? Quem aqui sente que está travado, que não consegue imaginar, que não consegue criar algo novo, que quer muitas pessoas querem criar algo para montar uma empresa. Muitas pessoas precisam de ideias para colocar dentro do seu negócio, ou precisam ter criatividade para abrir novas fontes de renda, para começar a faturar mais. Então é isso que eu declaro sobre a tua vida hoje. Que Deus vai derramar sobre nós nessa live uma clareza. Ele vai ativar em nós a criatividade que sempre esteve aí, que sempre foi sua, mas que estava adormecido por muitas críticas, por muitas comparações. E eu quero começar dizendo algo, que você é único. Você não é raro, não, você é único. Único, Deus te criou com uma unicidade. E você não é, Ele não fez a gente em série. Olha o tanto que Deus é criativo. Cada um aqui tem uma digital diferente. Cada um aqui, se colocar sua digital, ninguém no mundo tem a mesma digital que você. Gente, olha a criatividade de Deus. Olha as flores. Olha as plantas. Olha os pássaros. É essa criatividade da natureza que nós vamos ativar em nós hoje. A criatividade é o canal pelo qual Deus manifesta soluções invisíveis em realidades concretas. Ser criativo não é um dom para poucos, é uma decisão diária de romper com o medo e acessar o céu. Está tudo disponível. E parece que muitas vezes pessoas têm ideias, mas não colocam em prática. Eu tenho certeza que vocês já viveram isso. Você tem uma ideia e como você não executa, não coloca em prática, você vê outra pessoa colocando. Parece que outra pessoa tem mais criatividade que você. Não tem não, gente. Não tem não. Criatividade não é apenas você ter uma ideia, mas é você ousar em colocar essa ideia em prática. É fazer diferente. E aí os resultados extraordinários vão começar a nascer. Uma mente travada pela comparação, uma mente travada pela inferioridade, ela nunca vai criar algo novo. Ela está cauterizada. Ela só vai copiar ou vai reproduzir aquilo que sempre existiu. Só que o nosso Deus é um Deus de novidade. O nosso Deus é um Deus de novidade. Por isso que Deus é criativo demais. E Ele quer entregar para você algo novo. E essa palavra eu quero declarar sobre a vida de muitas pessoas que estão aqui. É porque quando o Espírito Santo fala, eu preciso abrir a boca.
Deus quer entregar novidade de vida para você mesmo, que o coração queimou e agora. Deus quer entregar novidade de vida. Chega do mais do mesmo. Chega dessa mesmos problemas, os mesmos ciclos, os mesmos padrões. Porque o nosso Deus é um Deus de novidade. Escreve aí nos comentários, Deus de novidade. Então você que está cansado do mais do mesmo, você que está cansado já de ficar sempre as mesmas coisas, Deus vai abrir novas portas. Deus vai entregar novidade de vida para você. Lugares inéditos, coisas que vocês nunca experimentaram. Esse é o seu Deus, um Deus de novidade. Ele é muito criativo para você viver sempre o mais do mesmo. Ele é muito criativo para fazer com que você continue sempre da mesma maneira, com os mesmos resultados, com a mesma vida. Deus não é assim. Ele quer te entregar algo novo. Novidade de vida é o que o Senhor tem. Chegou a hora de você ativar essa criatividade. Chegou a hora de você ativar o que Deus tem para você. Ana, qual conselho você daria para um jovem de 15 anos? De verdade, se eu escutasse uns 4, 5, 9 desses com os meus 15 anos, eu seria uma mulher totalmente diferente. O que eu poderia te dizer? Ative a sua identidade e coloque em prática tudo aquilo que você está aprendendo. Vai enfrentar os seus medos o mais rápido possível. Ação. Vai buscar aquilo que é correto. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Mude os seus ambientes. Ande com pessoas que são melhores do que você. O mais rápido possível. Escolha ler livros ao invés de sair para balada. Eu falo isso para o meu filho. Meu filho tem 18 anos. Meu filho não sai para balada. Meu filho estuda, meu filho trabalha, meu filho anda com pessoas que têm a cabeça mais na frente que ele. Por isso eu falo que ele está à frente das pessoas da idade dele. Então, preocupe em ativar a sua identidade, em colocar em prática ação e faça aquilo que é certo. Faça aquilo que é certo. Leia a palavra de Deus. Seja uma ogiva dessa geração. Seja uma flecha e transborde. Já começa a ensinar outras pessoas tudo que você está aprendendo. Só de você estar aqui no 459, você já vai ser diferente. Acredita em mim. A maioria dos jovens não estão querendo outras coisas. Então, você foi ativado para levantar esses jovens. Você foi ativado para fazer com que essas pessoas se levantem. Mude a sua mente. Mude a sua mentalidade o mais rápido possível. Ande com pessoas melhores do que você. Mude os ambientes. Gente, isso é poderoso demais. Ande em ambientes que te provoquem. E isso não é só para ele de 15 anos, é para todos nós. É para todos nós. Ana, como é que eu consigo ser mais criativa? Como que eu consigo ser mais criativo? E eu vou falar para vocês que a ausência de criatividade nos negócios pode estagnar a sua empresa. Por falta de ser criativo, por falta de você ter ali ideias novas, a sua empresa pode estar ali, ó, no mesmo limbo, fazendo a mesma coisa, sabe? Não conseguindo crescer. Ela chega num platô, sabe? O platô é aquilo que parece que chegou no ápice, mas não cresce mais. O que falta? Falta criatividade. Falta ideias novas. Colocar em prática. A criatividade é o fôlego de Deus que sopra no teu ouvido inovação, beleza, solução através da sua vida. E percebe, eu acho que muita gente aqui vai perceber isso, na sua infância, o quanto que você era criativo. O quanto a gente, quando nós somos crianças, a gente não fica muito, né, se comparando com outras pessoas. Você não fica muito com esses problemas de identidade, do que o outro vai pensar, do que o outro vai me julgar. Você simplesmente é criativo. Simplesmente deixa fluir. Por isso que quando eu falo que a gente precisa ativar mais essa criança interior, essa simplicidade, as crianças herdarão o reino dos céus. O que é uma criança? Uma criança é espontânea, ela é autoral. Ela não está preocupada com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar. Por isso que as crianças são criativas. Elas simplesmente se jogam. As crianças desfrutam. Elas relaxam, elas não ficam naquela tensão,
sabe? De o que o outro vai falar, o que tem que dar certo. Elas não têm medo de errar. Se errar, cai, levanta e faz de novo. Elas testam. A pessoa, para ser criativa, ela tem que testar. Não tem que ter medo de errar. Tira o perfeccionismo. Ana, o que atrapalha? O que atrapalha nós sermos criativos? Coloca aí o medo de errar, o perfeccionismo, porque tem que estar maravilhoso para você poder começar. Isso não existe. Não tem que estar maravilhoso para você começar. Faça, teste. Como é que eu começo a ser mais criativo? Quanto mais simples eu for. Um dos remédios para ativar a criatividade, escreve aí, simplicidade. Pessoas simples, elas são criativas, porque elas sempre olham para a solução. Quem é simples, olha para a solução e não para o problema. Então, se tem algum problema, se está acontecendo uma coisa, o simples vai sempre achar uma solução para aquilo. Ontem, eu estava fazendo anteontem, né, eu fiz, não, ontem, foi ontem? Anteontem, eu fiz uma live e a gente quis fazer lá embaixo, né, e eu falei, meu Deus, e agora? A gente não tem tripé para colocar o notebook, mas quem é simples, arruma uma solução. Nós pegamos um móvel, aí eu coloquei a Bíblia, coloquei uma caixa de sapato, enfim, no final das contas, deu certo. Por quê? Porque quem é simples sempre acha solução para as coisas. Quem é simples sempre vai ser criativo. Vamos colocar uma caixa de sapato, vamos colocar uma mesa virada de lado, vai dar certo. Vamos trazer isso aqui. E, gente, sempre vai dar certo. A gente sempre vai ser criativo se você for simples. Você sempre vai achar uma solução. Ana, traz para mim passagens bíblicas que testificam que nós somos criativos. Me traz uma passagem bíblica que fala que isso está no nosso DNA. Primeiro a gente começa lá em Gênesis. Putz, ficou perfeita a live, a minha. Primeiro a gente vai lá em Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A maior prova de que o nosso Deus é criador é toda a beleza, toda a diversidade, toda a complexidade da criação são frutos da mente criativa de Deus. Tudo começou na mente criativa do Criador. Então, Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou os animais, Deus criou a natureza, criou Deus o homem. Aí fala assim, não tá, Ana, então como que eu sou criativo? Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Se formos feita a imagem dele, então temos em nós a capacidade de criar, de imaginar, de inovar como ele. A criatividade é parte da nossa identidade. Ana, eu tenho bloqueio para imaginar. Muitas pessoas que têm bloqueio de imaginação, faltou afeto na infância. Faltou você ser pego no colo. Faltou papai e mamãe te dar amor, carinho, atenção. Sabe? Faltou amor mesmo, assim, de toque, de encostar, sabe? De trazer para perto, de abraçar, de dormir coladinho, sabe? Esse afeto mesmo. Pessoas que não têm, que não foram nutridas afetivamente, podem ter bloqueio de imaginação. Né? Quando a mãe e o pai deita com a criança, conta histórias, lê livros, se não existiu isso na sua infância, muitas pessoas têm bloqueio para imaginar algo. Por isso que a gente, adultos, nós podemos educar os nossos filhos diferente. Né? Conta histórias para o seu filho, lê livros com ele, ative a imaginação dele quando ele é criança, sabe? Conta histórias, olha, a gente está entrando agora numa floresta. Lê histórias bíblicas para eles poderem ativar essa imaginação. Porque a imaginação, gente, ela está totalmente ligada à criatividade. Se eu não consigo imaginar, eu dificilmente vou conseguir criar. Porque tudo começa na mente, na imaginação. Eu preciso imaginar algo para aí sim eu ir para a criação. É a mente. Por isso eu disse que é a mente criativa de Deus. Abre lá em Êxodo 35.
No Êxodo 35, está escrito, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, conhecimento e toda habilidade para todo tipo de trabalho artístico, para desenhar e executar obras em ouro, prata e bronze. O que está dizendo aqui? Que Deus capacitou com habilidades artísticas e criativas para construir o tabernáculo. Gente, o Espírito Santo é a fonte de inspiração criativa. Todos nós temos esse dom de criar. Lá em Provérbios 8, está escrito, eu, a sabedoria, habito com prudência e possuo o conhecimento e a discrição. A criatividade, ela anda de mãos dadas com a sabedoria. Busca a sabedoria. Buscar essa sabedoria, a gente vai abrir caminhos para a inspiração. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Está lá em Jeremias 33. Aqui está a chave para destravar a criatividade, buscar a Deus. Ele é o Criador. Ele revela ideias novas, estratégias únicas, caminhos criativos. Quem aqui já orou? Já aconteceu com alguém, com certeza. Você já orou pedindo Deus, me dá ideias novas. Deus, abre portas. Deus, o que eu posso fazer nessa situação? Olha como é que está a minha empresa. Olha como é que estão os meus negócios. Me ajuda. E aí, do nada, você tomando banho, ou você no desfrute, ou você ali, né, caminhando, correndo na academia, você tem um insight. Você, é isso que eu preciso fazer. Sabe quando eu tenho muito insight? Tomando banho, debaixo do chuveiro, tô falando de verdade. Eu tenho que levar um celular pro banheiro. Por quê? Porque tomando banho eu tenho insight. Eu falo, nossa, era isso que precisava fazer. Sabe, insight de algum vídeo, de conteúdo. Tomando banho, olha que coisa louca. Mas por quê? Porque Deus, ele entrega. Se você buscar, se você pedir, ele vai te entregar, ele vai trazer ideias. Olha o que está escrito em Jeremias. Anota essa passagem, gente. Isso aqui é para destravar, é a passagem-chave para você destravar a criatividade. Jeremias 33:3. Clame a mim, peça a mim, ore a mim. Fala, Deus, abre as portas, me dá uma ideia genial aqui. Já pediram Deus? Fala assim para Deus, Deus, me mostra, me entrega um modelo de negócio para eu prosperar. Deus, me dá uma ideia que ninguém tem, assim, uma ideia que vai trazer prosperidade para minha casa. Para você poder abrir uma startup, para você poder abrir um negócio, uma solução para o mundo, assim. Me faça um download aqui, que eu tenho um download do céu. Para a gente começar a prosperar, para a gente poder começar a trazer, sabe, algo que não existe ainda aqui para a Terra. Me mostra, Deus. Olha o que está escrito em Jeremias. Clame a mim e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você ainda não conhece. Busque ao Senhor. Busque a Deus. Olha aqui, eu estava entrando em depressão e pedi ajuda a Deus. E eu me vi caminhando na praia. E hoje eu corro, faço academia e caminho na praia. E essa foi a solução que Deus me deu. E eu sou curada da depressão. Olha que lindo. Gente, essa é a chave para a criatividade. O problema é que a gente quer ser criativo sem convidar aquele que é o dono da criatividade. Você quer criar uma empresa, você quer criar coisas novas, você quer ativar ali ideias, só que você não convida aquele que é o dono das ideias, aquele que é o dono da criação, para poder criar junto com você. Faz uma coisa, estou até arrepiada aqui, ó. Não dá para ver não, né? Mas eu quero falar algo para vocês, que o Espírito Santo tá me dando clareza. As pessoas aqui nessa live, que estão com problemas financeiros, você que está com a sua empresa estagnada, ou você que trabalha como CLT, mas quer criar algo novo, quer criar algo, quer empreender, você que está travado nas suas finanças, você vai pedir a Deus modelos de negócios novos. Você vai pedir em oração para o Senhor, Deus, me entrega ideias novas, projetos novos, entregue para mim solução para entregar para o mundo, e Deus vai entregar. Muitos de vocês aqui ainda
não estão empreendendo, não estão tendo ideias criativas, não acessou o princípio da criatividade, porque vocês ainda não clamaram a Deus. Vocês ainda não convidaram o Senhor para andar junto com vocês. Porque de verdade, tudo já está criado. Tudo já está criado. O problema é que a gente ainda resiste a essa criatividade. O problema é que a gente ainda trava. Você não convida o Criador de todas as coisas para estar do seu lado. Você ainda está querendo fazer com as próprias mãos. Você ainda está achando que a criatividade é sua, mas é dele em você. Criatividade é Deus em mim. E aí sim você se torna criativo. Então, convida ele. Deus quer derramar sobre vocês ideias novas. Deus está pronto para que você faça downloads do céu. Downloads mesmo, igual um computador. Desce aí, ó, tô enviando mais uma ideia poderosa que vai mudar a sua empresa, que vai mudar os seus negócios, ou que vai fazer com que você realmente prospere, faça algo novo, que você abra a tua empresa. Deus me deu um modelo de mentoria, glória a Deus. Putz, Ana, eu precisava disso. Ana, obrigada. Obrigada por ser boca de Deus. Amém, glória a Deus. E é isso que ele vai entregar. Sabe por quê? Porque ele é criativo. Ele é Deus de novidade. E parece que às vezes a nossa mente está tão cauterizada, a nossa mente é tão limitada, que a gente acha que a única coisa que existe é o que nós estamos vendo. A gente acha que a única coisa que existe é esse trabalho que você tem, é esse emprego que você tem. Você acha que a única coisa que existe é o que seus olhos estão vendo. Não é não. Tem algo grande que Deus quer te entregar. Tem algo grande que Deus quer colocar nas tuas mãos. Tem algo que ninguém nunca viu. E que vai acontecer. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de novidade. Ele quer entregar novidade de vida para vocês. Glória a Deus, Ana, eu recebo. Glória a Deus. Lá em Isaías 43, 19, está escrito assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. E eu não sei vocês, mas eu arrepiei dos pés à cabeça. Eu vou ler de novo essa passagem para você tomar posse dela. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. É como se o próprio Deus estivesse falando com vocês agora. Filho, filha, veja, eu estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e vou abrir riachos no ermo. O que Deus está dizendo aqui? Que ele é um Deus de novidade e que ele cria caminhos aonde não existem. Que ele traz soluções aonde tem desertos. Quando nos conectamos com ele, nós acessamos essa capacidade. Então você aí agora, que está vivendo no deserto, você aí que não enxerga caminhos, você aí que não consegue enxergar uma solução, Deus está te entregando essa palavra. Eu já estou fazendo. Algo novo está surgindo. Você não está reconhecendo? No deserto, eu vou abrir caminhos. Eu vou abrir caminhos aonde, eu vou abrir portas aonde nem existia caminhos. É isso que Deus fala. Aonde você não está enxergando nada, vai surgir algo. Eu vou florescer no meio de um deserto. Eu vou colocar rios no meio do ermo. Vai surgir. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus está fazendo. É o Deus de novidade, mas para isso você vai ter que clamar a Ele. Mas para isso você vai ter que fazer a sua parte. Mas para isso você vai ter que ter fé. E ter fé não é só orar, é orar e se posicionar. É você se levantar. Como essa moça falou, eu tive que ir caminhar para sair da depressão. Gente, toda visão que Deus te entregar vai te levar para uma ação.
Ele nunca vai te dar uma visão para você ficar sentado esperando o milagre bater na sua porta. Ana, o milagre vai acontecer? Vai, mas ele te encontra no caminho. Você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que se levantar. Vai ter que se posicionar. Vai ter que amadurecer. Cuidar dessas emoções. Cuidar desse corpo. Treinar. Cuidar da sua saúde. Vai ter que aumentar a sua fé. Vai ter que fazer aquilo que lhe cabe. E deixa que Deus faça o que cabe a ele. Nós precisamos fazer o que cabe a cada um de nós. E o que nos cabe, Ana? Abre Romanos aí, Romanos 12. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é a nossa parte, Ana? Transformem pela renovação da vossa mente. O que me cabe, Ana? Eu mudar isso aqui, ó, a minha mentalidade, amadurecer minhas emoções, desenvolver habilidades, competências, mudar a maneira como eu penso, parar de olhar para o mundo e ser moldado pelas coisas do mundo e começar a ser moldadas pelas coisas do céu. Para de buscar o que está aqui na terra e vai buscar o que está lá no céu. O seu padrão não pode ser do mundo. O seu padrão é do alto. Olhe para o alto e você vai experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. A criatividade começa pela renovação da sua mente. Por isso eu disse, quando eu comecei lá, né, a mente criativa de Deus, quando a gente começou a live, é mente criativa de Deus. A gente vai ter que transformar a nossa mente. Não tem jeito. Vai ter que mudar a sua mentalidade. Uma mente liberta do padrão do mundo é fértil para as ideias do céu. Sabe o que acontece? Muita gente ainda não acessa aquilo que Deus tem para ela, porque a mente está cauterizada. A mente ainda está totalmente travada e bloqueada. Vai ter que acessar as coisas do alto. Vai ter que transformar essa mente. Então, quando eu digo, qual é a parte que me cabe, Ana? É essa parte que te cabe. Transforma a tua mente, amadureça, desenvolva. Amadureça suas emoções, ressignifique suas crenças, vai viver experiências, entre em desafios novos, vai virar uma máquina, vai ter musculatura emocional. Perdoa, limpa esse coração, para de guardar rancor, amargura, ressentimento. Vai treinar, vai endorfinar esse corpo, vai ativar a farmácia interna que Deus colocou dentro de você. Se alimente bem. Clame a Deus, vai orar, aumenta a sua fé, bota o joelho no chão. Vai fazer aquilo que lhe cabe. Sabe por quê? Porque eu garanto, que se você fizer a parte que lhe cabe, Deus vai fazer a dele. Ele já está fazendo a dele. Ele já está fazendo. Sabe por quê? Abre Timóteo aí, 2 Timóteo, o capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não te deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, um espírito de coragem, de amor e de domínio próprio. Então, para de ser vítima. Para de querer fazer tudo perfeito. Para de ter medo de errar. Só vai. O medo bloqueia a criatividade, mas o espírito que recebemos nos impulsiona a criar com ousadia, com amor, com clareza, domínio próprio, autorresponsabilidade. Deus não te entregou um espírito de covardia e nem um espírito de medo. Ana, não tem como, depois de ouvir tudo isso, eu ainda pensar que não sou criativo. A Bíblia nos revela como o Criador de todas as coisas criou tudo. Cada detalhe da criação, as estrelas, as células, olha o seu corpo, olha tudo que Deus criou, gente. Tudo é perfeito, tudo é belo, olha a beleza, olha a criatividade. E tudo isso reflete
essa criatividade infinita. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso significa que nós herdamos a capacidade de criar, de imaginar, de inovar. E sabe o que mais falta aqui na Terra? É justamente filhos que têm o DNA de Deus impresso. A grandeza de Deus é que acessa isso. Deus não criou ninguém para viver o mais do mesmo, para ficar vivendo de passado. O que foi, foi. Deus tem um futuro para você, planos de fazer você prosperar, de fazer você crescer. O que falta, Ana? O princípio da criatividade. Está faltando você ser mais criativo. Olha para Deus. Falta você clamar mais o Senhor, falta você ousar mais, se posicionar mais, viver mais experiências, se desafiar mais. Cadê os filhos? Cadê aqueles que têm a criatividade de Deus impressa no seu DNA e que ativaram essa criatividade? Portanto, a criatividade é uma expressão de Deus em nós. Era para o mundo, tá, gente? Olha para você ver o quanto ainda tem de espaço para a gente poder ser criativos. Olha o tanto que Deus já chamou a gente, já está tudo derramado. Ana, por que eu não consigo ser criativo? Porque na infância, algo aconteceu com você. Quando éramos crianças, nós éramos naturalmente criativos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui na infância era criativo. Certeza absoluta. Ana, gratidão, você me ativou para uma nova etapa. Amém, meu amor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Só que muitos estudos mostram que essa criatividade, ela pode ter sido bloqueada na infância por vários fatores. Críticas constantes dos seus pais, das pessoas, professores, comparações, pressão por você desempenhar, pressão, comparação com o irmão que tinha nota melhor do que a sua, a falta de estímulo, tudo isso pode levar a esse bloqueio criativo. O medo de errar, o perfeccionismo, tudo isso é barreira. E hoje em dia, essa autocrítica excessiva, esse medo do julgamento impede você de fluir na criatividade. Medo do fracasso, ambientes rígidos, pais autoritários, a falta de estímulo, pessoas controladoras demais sufocaram a criatividade de crianças. Pessoas que foram muito moldadas. Para de fazer isso. Sai daí. Você está parecida demais. Ninguém quer te ver. Desce daí. E você, quando você era criança, ouvindo tudo isso, isso travou sua criatividade. Só que hoje nós vamos destravar, de uma vez por todas, essa criatividade. Por quê? Porque ela é um dom divino, presente em cada um de nós. E quando a gente reconhece e a gente supera os bloqueios que nos impedem de criar, nós podemos expressar essa criatividade. Eu quero lembrar algo para vocês. Vocês foram criados por um Deus criativo. E, portanto, vocês já são criativos. Eu fui desbloqueada na sua live. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ana, como é que eu me conheço mais? Conheça a Deus e você vai se conhecer. Conheça aquele que te criou e você vai entender do que você carrega. Entenda que nós já somos mais do que criativos. Levanta, vai viver experiências novas. Verdade, Ana. Glória a Deus. Eu quero fazer um boot com vocês agora. E nesse boot, o Senhor vai entregar para vocês, ativar em vocês essa criatividade. E, de verdade, quando Deus me mostra, assim, eu falo, toma posse disso. Deus quer te entregar ideias novas. Então, clame a Ele. Deus quer te entregar modelos de negócios novos. Vai te entregar projetos que vai fazer você prosperar, que vai trazer recursos financeiros para sua casa. Então, destrava essa criatividade de uma vez por todas. Vamos fazer um boot poderoso aqui agora para destravar isso. E nós vamos acessar agora essa criatividade que já está dentro de você, que já está adormecida dentro de você. Ana, como é que eu destravo a criatividade? Seja mais simples. Entre em desafios novos.
Vivam experiências, sejam ousados, não tenham medo de errar, testa quantas vezes for necessário. Limpa o seu coração, ative essa criança interior que há dentro de vocês. Treine o seu cérebro. Pratique, eu chamo de ginástica cerebral, que são exercícios mentais que vão estimular novas conexões neurais. Faça atividades artísticas. Vá pintar, vá colorir, vá desenhar, vá dançar. E aceite a imperfeição. Você não é perfeita, perfeito é Deus em você. Então, só faça e vai aprendendo com os erros. O perfeccionismo faz muita gente deixar de ser criativo. A crítica, né? Talvez você foi criativo e as pessoas criticaram a sua ideia e daquele momento você travou, daquele momento você bloqueou. Ai, que lindo. Querida Ana, eu disse, Aba, eu vejo Jesus em ti, Ana. Gratidão, meu amor, gratidão. Vamos fazer o nosso boot? Chegou a hora, fecha os olhos, respira fundo e fala, Deus, eu não aceito não ser criativa, porque eu sou sua filha, eu sou seu filho. Eu quero acessar, eu quero destravar essa criatividade que há em mim. Chegou a hora, fecha os olhos, respira fundo. Respira fundo. Obrigada, Ana, pelas palavras. Gratidão, Nádia. Gratidão. Chegou a hora. Não importa a idade, nunca é tarde. Anota isso daí. Nunca é tarde para você começar. Nunca, nunca. Não importa a idade que você tem. Sempre é cedo. Nunca é tarde para você poder começar. Fecha os olhos, respira fundo. E bora lá, vamos para a nossa viagem. Pai, Senhor Jesus, a Ti nós rendemos graças nesta manhã, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Jesus, por essa clareza. Obrigada, Pai, por nos mostrar que o Senhor é um Deus de novidade. Pai, obrigada pelo Teu amor infinito. Senhor, quantas pessoas estavam aqui nessa live, Pai, vivendo mais do mesmo? Quantas pessoas estavam aqui, Pai, com esse bloqueio de criatividade, sem ter essa clareza que o Senhor tem algo novo para a vida delas? Pai, obrigada. Obrigada, Espírito de Deus, por trazer essa esperança, por trazer esse novo olhar, por derramar sobre nós, Pai, que é possível viver algo novo. Pai, nós queremos fazer downloads novos, nós queremos ideias novas, projetos novos. Pai, abre novas portas aonde nem existia caminhos. Pai, nos reposiciona. Ativa em nós essa criatividade. Senhor, obrigada por esse tempo precioso em Tua presença. Obrigada porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. E se nós formos feitos à Tua imagem, à Tua semelhança, Pai, então a criatividade já habita em nós. Então, Senhor, nós te pedimos hoje, ativa em nós a Tua mente criativa. Coloque agora as tuas duas mãos na sua cabeça. Coloque as suas duas mãos na sua mente. E nós queremos agora, Senhor, nós pedimos, nós clamamos, conforme na tua palavra está escrito, clame a mim e eu entregarei a vocês coisas insondáveis, coisas que vocês nunca imaginaram. Então nós estamos aqui agora, Pai, reunidos na certeza que o Senhor nos ouve, pedindo, Pai, ativa em nós a tua mente criativa. Desbloqueia agora toda limitação mental, todo medo, todo trauma, toda crítica do passado, tudo que impediu, Pai, o seu filho, a sua filha, de expressar aquilo que já carrega. E nós rompemos agora com toda comparação, com todo perfeccionismo, com toda voz de autossabotagem que dizia, você não é criativo, você não é capaz, essa ideia é horrível. Pai, nós calamos essas mentiras em nome de Jesus. Eu quero que você visualize agora sendo liberada uma nova estação de liberdade criativa. Visualize agora a sua mente como se fosse uma máquina. O seu cérebro é uma máquina que estava sem óleo. Uma máquina que não estava funcionando, estava parada. Eu quero que você visualize agora, vindo do céu, do trono de Deus, um óleo. E esse óleo vem
ativando essa máquina. Você está com as mãos na sua mente agora, como se fossem as mãos poderosas do Senhor. E você está sendo ativada. Você está sendo ativado agora. E esse óleo começou a entrar nessa máquina que estava enferrujada. Essa máquina que estava parada. E visualiza agora o teu cérebro começando a funcionar. Toque, tic, toque. Começou agora aquilo que estava emperrado. Começou a sair, começou a funcionar, começou a agir. E essa máquina começa a produzir ideias novas, projetos novos, aquilo que estava travado. Pai, nós liberamos essa estação de liberdade criativa. Espírito Santo, sopra ideias do alto, projetos, soluções, imagens, palavras, estratégias, sons, tudo aquilo que está no céu e que precisa ser revelado na terra através da vida de cada uma das pessoas, Pai, que participou dessa live. Comece agora. E visualize agora o teu cérebro funcionando como uma máquina. E agora você começa a visualizar essa luz. E quanto mais esse cérebro funciona, mais luz é produzida. Luz, 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 ideias, sons, projetos. E que ao saírem daqui, vocês vão começar a ter visões. Vocês vão receber direções divinas. Vocês vão começar a cantar, a escrever, a pintar, a empreender. Projetos, empresas vão liderar, vão ensinar, vão criar com ousadia, com liberdade. Declara assim comigo agora. Está ativada a criatividade que estava adormecida em mim. A mente de Cristo governa os meus pensamentos. E tudo que for criado a partir de agora será para glorificar o nome de Jesus e manifestar o reino. Respira fundo. Respira fundo. E agora coloca a mão no seu coração. Pai, nós te agradecemos por essa live. Nós te agradecemos, Pai, por cada vida que participou aqui. Pai, obrigada por ativar em nós essa criatividade. Obrigada pela clareza. Pai, nós encerramos esse momento dizendo: venha o teu reino sobre nossas ideias, sobre nossos dons e sobre tudo o que as nossas mãos forem criar a partir de agora. Nós somos flechas, ogivas dessa geração. Pai, nós vamos, através das nossas ideias, projetos, através das nossas ações, nós vamos manifestar o reino aqui na terra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Respira fundo. Respira fundo e fala assim: está ativada a criatividade em mim. Esfrega essas mãos e solta aí um já é. Mas esfrega com força, gente, porque foi ativado. Está mais do que ativado. Esfrega, 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 deixa ficar bem, bem aquecido essa mão. E solta aí um já é. Já aconteceu. Mentes foram ativadas na criatividade nessa manhã. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E se preparem. Se preparem para algo novo. Porque o nosso Deus é um Deus de novidade. É um Deus de novidade. Que vocês possam viver algo novo nessa semana. Que essa semana seja uma semana de novidade. Semana de algo novo para a vida de vocês. Que Deus abençoe vocês imensamente. Imensamente. Eu amo fazer o 459, amo estar aqui com vocês. Amo viver esse momento com vocês. Gratidão. Até a próxima. Encontro com vocês, quem me acompanha, né, lá no meu Instagram, daqui a pouco a gente tem uma live lá também, a Semana da Sabedoria, vou fazer nessa semana, e quem quiser acompanhar a Semana da Sabedoria, todos os dias, às 6h33 da manhã, eu tô lá no meu Instagram também, tá? Ana, não contive o choro, glória a Deus, que aula magna, sempre, Ana, Deus te abençoe, amo suas aulas, glória a Deus, bom dia, não resisti ao choro, amém. Glória a Deus, Senhor. Gratidão, Ana, a mulher mais transbordante da Europa. Glória a Deus, já é. Já é. Que Deus abençoe vocês, recebo. Deus te abençoe, Ana, minha conterrânea de BH. Glória a Deus, amor. Estamos juntas. Ana, eu vi o óleo descendo em abundância sobre mim. Glória a Deus. Gente, Deus quer derramar isso na vida de vocês. Pega isso, porque quando eu falei, eu arrepiei inteira aqui na live. Foi o Espírito Santo, não foi a Ana, não. Acredita em mim. Novidade de vida, modelos novos de negócio. Anota aí, modelos novos de negócios.
tá? Deus vai entrar com prosperidade na sua casa. Prosperidade financeira, que eu tô dizendo. Glória a Deus, Ana. Sou grata pela sua vida, pela oportunidade de aprender com você. Gratidão, gente. Que Deus abençoe vocês. Um beijo e até a próxima. Tamo junto até depois do fim. Bora tocar o terror nessa terra. Vai cuidar da sua vida, vai cuidar do seu corpo, vai cuidar da sua saúde. Vai ser criativo, sua criativa. Vai fazer downloads do céu agora. Tá tudo disponível. É só botar em prática. Ana, seu amor é a diferença. Glória a Deus, meu amor. Você tem mudado minha vida. Que lindo. Gente, toda honra e toda glória ao Senhor. Ana, você é presente de Deus. Amém. Sejamos sal e luz. Glória a Deus. Não contive o choro também. Estava precisando. Que lindo. Que Deus possa, o Espírito Santo, alcançar o coração de vocês. Vai ser uma semana diferente, viu? Vai ser. Eu vi as ferramentas, engrenagens se movimentando. Eu também vi. Eu vi muito cérebro aqui que estava enferrujado. E o óleo ungido que Deus desceu sobre as mentes das pessoas que estavam aqui, fez a sua máquina voltar a funcionar. Você é instrumento, Ana. Gente, é poderoso demais. Eu não sei vocês, mas eu arrepio o tempo todo, olha aqui. É o tempo todo, é Deus falando o tempo todo. Glória a Deus, Deus. Deus é incrível demais. Beijo, gente. Bora tocar o terror na terra. Uma semana maravilhosa para vocês. Agora, hoje tem pior ano, né, gente? Bora pro pior ano, é verdade. A minha live vai ser depois do pior ano, hoje a live é mais tarde, eu começo ela depois do pior ano. É verdade. Eu primeiro assisto o pior ano, depois eu faço a live. Então, bora pro pior ano. Deus abençoe vocês. Bora tocar o terror na terra. E até a próxima. Amo vocês, viu? Deus abençoe. Uma semana incrível.